Salve, salve rapaziada, tudo bem? Bem-vindos ao canal do coletivo Chão de Barro. Meu nome é Carlos e eu sou artista de São Caetano do Sul. Atualmente trabalho com produções de fotos e vídeos para mídias digitais, mas já trabalhei também em algumas produções de filmes documentais e de alguns curtas-metragens experimentais. E hoje eu queria passar algumas coisas que aconteceram comigo, coisas que aconteceram no set, coisas que eu errei, coisas que deram certo. E então eu queria passar um pouquinho de tudo que rolou dentro das minhas produções e compartilhar esse conhecimento que eu adquiri. Porque às vezes você sai do set e depois quando você vai editar o material, você acaba identificando algumas coisas que você poderia ter feito diferente ou ter analisado com mais calma a situação, enfim. A gente sempre, quando senta no computador na hora de fazer a pós, a gente sempre pensa no que poderia ter feito ou ter deixado de fazer. Então eu vou compartilhar isso com vocês, porque eu acho super interessante para quem está no começo ouvir essa experiência de alguém que já esteve nesse começo, já esteve nesse lugar. Então eu dividi isso em 3 etapas: a pré-produção, produção e pós-produção. Em 1913, um cineasta mais conhecido como Robert Flaher foi convidado por um historiador chamado William Mackenzie. O Robert encontrou uma família tradicional daquela região, povos originários, e ele gravou o documentário, gravou toda a expedição e lançou o filme, A Expedição, 10 anos depois, totalmente distorcido do que realmente ele tinha presenciado na expedição. Ele gravou as cenas e colocou um off falando que aquelas pessoas eram lobos humanos e sem cultura, tipo, nada a ver. Mas até ele já tinha vendido o filme para as distribuidoras que gostaram justamente da narrativa que ele conseguiu construir dentro do filme. Por mais que seja horrível a conotação que ele usa ao falar desses povos, pela primeira vez na história, alguém tinha pegado uma narrativa e contado uma história que já tinha acontecido, algo que fosse mais próximo do real. E isso foi um marco na história porque ele só conseguiu fazer isso através da narrativa que ele construiu com aqueles personagens, através de um roteiro, através de toda uma edição e uma estrutura que ele criou na hora de produzir, de editar esse filme, né? Porque por mais que aqueles povos não vivessem mais daquela forma nômade, primitiva, ele conseguiu registrar essas práticas que um dia já fizeram parte do universo daquele povo. E a partir daí o ser humano entendeu que o registro em forma de filme documental é extremamente importante, porque a partir daquelas imagens que as pessoas estavam vendo, elas conseguiam definir se aquilo era real ou não. Elas começaram a ter esse senso crítico após ver aquelas imagens. Escolher um tema é uma tarefa extremamente difícil se for pensar na quantidade de coisas que a gente tem para falar ou de histórias que a gente tem para contar. Então, o que eu sugiro para vocês que estão começando e não sabe que tema trabalhar, não sabe que história contar, procure gravar e se interessar por coisas que te agrade e que estão ao seu redor. Assim fica muito mais fácil para você fazer uma pesquisa ou ir a campo para fazer uma pesquisa de campo, para você fazer mais do que uma diária dentro do seu projeto. Então, isso acaba facilitando na hora de você recolher informações, na hora de você ir até o local, ou andar por aí, observar, ter aquele olhar mais observador sobre a sua cidade, sobre as pessoas que te cercam, sobre personagens que tem na cidade. Porque a nossa cidade está repleta de pessoas, repleta de histórias, de memórias. E isso é muito interessante a gente
observar e ver o quão é rico todo esse tema, né? Às vezes a gente não precisa só de falar de algo extremamente relevante, que está super em alta. A gente pode falar de coisas que são resgates de memória daquele local. A gente pode falar sobre algum acontecimento, alguma atividade que vai acontecer e aí você faz um acompanhamento daquela atividade. Isso acaba se tornando também um documentário de certa forma, porque você está documentando tudo aquilo que está acontecendo. Então, uma dica que para você que não está conseguindo definir um tema ou quer começar a gravar um documentário e não sabe que tema usar e não sabe sobre o que falar, observe o que está ao seu redor e, e observe o que te agrada também, o que você gosta de falar, o que te interessa, saca? O que te deixa o que te deixa aguçado, que te deixa interessado. Mas não necessariamente esse é o único caminho para você começar a fazer um documentário. Por mais que um documentário ele tenha que passar uma visão de mundo, você pode fazer algo diferente com isso. Nada te impede de você fazer um documentário performático, um documentário poético. Tudo é uma questão de narrativa e de como você vai conduzir essa história, como você vai conduzir esse tema. Então, depois de definir o tema, você vai começar a se questionar o porquê que você acha relevante fazer aquele documentário. Por que você acha que aquele documentário precisa ser discutido ou refletido na sociedade naquele momento? Ou simplesmente porque essa história precisa ser contada e ouvida pelas pessoas? Você tem que ter uma justificativa, nem que ela seja pessoal para você, tentando sempre buscar alguma resposta que você ainda não sabe ou algo que te instigue dentro daquela história, que não tem uma resposta. E aí a gente começa a construir o que a gente chama de pergunta-problema. Uma característica dos filmes documentais é justamente essa presença de dados. É muito importante, se você quer trazer uma reflexão social para o seu filme, que ele contenha esses dados verdadeiros e reais, de fontes seguras, de sites recomendados. Então, uma dica que eu dou fiquem atentos nos sites de pesquisas que você estão fazendo essas pesquisas. Procurem sempre buscar informações em sites recomendados, jornais, sites de pesquisa acadêmicas, sites de científicos, enfim. Durante a pesquisa é importante também que você vá organizando ela. Então, fazer um relatório ou um rascunho, mesmo que seja algo simples, vai clarear totalmente seus pensamentos e vai ficar mais fácil na hora de você identificar alguma coisa que você tem que ir mais a fundo, algum subtema que você tem que dar uma pesquisada e entender com mais propriedade sobre aquilo. Então, o relatório é algo que você sempre vai estar lá consultando e revendo, e aquilo, de certa forma, vai te trazendo um caminho que você vai seguindo, saca? E aí você consegue entender algumas coisas que são estruturais do tema. Aquilo, às vezes, é a cereja do bolo do seu filme, saca? Então, só com o relatório, fazendo isso, você consegue identificar, porque você vai lendo, relendo, e isso ajuda demais. Além disso, você começa também a definir quais as pessoas você vai falar, quais pessoas são importantes para estarem no seu filme, quais locais são importantes de você mostrar. É interessante você pegar e no momento que você está, por exemplo, numa manifestação, geralmente são manifestações que ocorrem em lugares públicos, então você encontra essa diversidade de pessoas, né? Essa coisa de uma pessoa que é do movimento, que está lá se manifestando, e uma pessoa que está lá, que não está totalmente fora daquele contexto. E você, às vezes, pegando para entrevistar essa pessoa que está totalmente fora do contexto,
Aí você consegue trabalhar aquele lance do documentário não tomar só um lado, né? Porque, como eu disse, você tem que passar uma visão do mundo, mas aquela visão do mundo não é uma verdade absoluta. O movimento veganismo, por mais que seja um movimento de resistência, que tem bastante é, dados científicos, ele não é uma verdade absoluta daquilo, saca? O movimento não é uma verdade absoluta para muitas pessoas, né? E então é interessante você pegar esse contraste, as opiniões divergentes contra o movimento e colocar isso dentro do seu documentário, porque isso vai fazer com que seu documentário não tome um lado do tema, deixando a pessoa que está assistindo é, refletir. Essa é a grande sacada, né? Então você coloca essas duas opiniões justamente para a pessoa que está assistindo ela entrar nesse momento de reflexão e ela mesmo tirar a conclusão do que será que o movimento veganismo está errado? Ou será que a pessoa que está lá e que eu entrevistei falou, sei lá, que o movimento é uma coisa extremista, blá, blá. Então, tipo, você acaba entrando nesse momento de reflexão e você mesmo acaba tomando um lado do tema, um lado de algum personagem que tá ali naquele filme. Né? Feito toda essa maluquice no relatório, de ter feito essa pesquisa, feito a pesquisa de campo, é, chegou a hora de você combinar com essas pessoas que você definiu, que vão ser os personagens, definir o local que você vai entrevistar, como eu já tinha dito, fazer aquela linkagem, né, do personagem com o tema e o cenário também é extremamente importante. Mas também é importante você, na pré-produção, na hora que você está ali lendo o seu relatório, está planejando, escrevendo o seu roteiro, é interessante você também já ir identificando algumas pautas que você pode falar. Então, o que pode ajudar é você ver algumas entrevistas, ver alguns documentários, pegar essas referências, ver como um cara que é fantástico, assim, que você consegue acessar vários materiais gratuitos na internet, é o documentarista brasileiro Eduardo Coutinho, e foi incrível assim como ele conduz a entrevista, como ele deixa a pessoa confortável ali para falar. Então, às vezes não é nem uma questão de você definir exatamente quais pautas vão ser debatidas e quais pautas vão ser essenciais para o seu filme. Às vezes é uma questão também de você saber conduzir entrevistas, saber deixar o seu entrevistado ali mais à vontade, para que ele possa naturalmente ir contando aquela informação que você foi buscar. Então, eu acho que é mais importante você saber conduzir a entrevista do que definir as pautas muito certinhas, assim, sabe? Mais quadradas. E, gente, deixa o entrevistado falar, pelo amor de Deus. Às vezes a gente, no calor do momento ali, quer, pô, você tá totalmente engajado ali no assunto, porque você fez pesquisa, já sabe de um monte de coisa, mas ao mesmo tempo você precisa ouvir daquela pessoa que você foi entrevistar e ali naquela emoção você pode acabar cortando a pessoa que você está entrevistando ou interrompendo ela e isso na hora que você pegar esse material, for decupar, colocar no computador, você vai ficar tipo, putz, por que eu não deixei o cara falar, sabe? Tipo, a não ser que seja uma coisa bem descontraída, tipo um bate-papo ali, que o documentário seja é, algo popular, não sei, um registro popular, que pode acontecer também, não tem certo e errado, mas às vezes é aquele lance, né, que eu falei, de deixar o convidado à vontade. Às vezes você deixar ele falar e só ouvir é uma coisa que dá super certo.
quando você faz o relatório, identifica essas pessoas, seleciona os personagens, locação, tá tudo bonitinho, tudo certo, escreve um roteiro antes, tipo, pega uns dias antes, porque isso você vai meio que definindo. Sempre tente trabalhar com espaços entre as coisas, porque pode surgir algum imprevisto ali aqui que pode dificultar a ordem e o processo do seu trabalho. Mas depois que você tiver alinhado essas coisas, é interessante você pegar, sentar, pegar o seu relatório, pegar as coisas que você já tem definido e escrever um roteiro, realmente. Mas é algo bem simples, sabe? Tipo, você não precisa fazer um roteiro técnico, um roteiro, sabe? Tipo, é só uma parada de, ó, eu vou colocar a câmera em tal lugar, eu quero falar disso primeiro, depois eu vou entrar nesse outro assunto. Então, tipo, separar certinho como você vai conduzir isso daí, até pensando em uma questão de imagens. Então, já é interessante você também ir imaginando coisas que você pode achar no local no dia da gravação, no dia do rec, alguma coisa que você pode já esteja pensando em ter alguma imagem ali de cobertura, algum insert. E isso a gente primeiro começa a imaginar dentro do roteiro, dentro dessas etapas. E é isso, galera. Hoje a gente falou um pouquinho da pré-produção de um documentário, de mais ou menos como você deve seguir, né? Qual é o primeiro processo que você deve fazer na hora de querer essa busca, né? De querer fazer esse registro, de fazer essa documentação do, do seu tema, do seu assunto, da sua história. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais 2 vídeos iguais a esse. O outro, como eu tinha falado no começo, a gente vai falar de produção e o outro, o último, falando de pós-produção. E é isso, galera. Fique ligado aqui no canal do Coletivo Chão de Barro. Muita coisa pra vir, muita coisa mesmo. Muita coisa para ajudar quem está começando, ajudar até você que tá, tipo, já trampa na área, mas às vezes quer resgatar alguma coisa que acha que ali ficou faltando, ou sei lá, vai vir mais conteúdo desse. A gente está procurando fazer algumas coisas mais voltadas para essas produções de audiovisual, por a gente ter um estúdio e bastante pessoas que gostam de cinema, que gostam de filmes, que gostam da produção, que gostam dessa coisa do audiovisual e tal. Então a gente vai procurar trazer alguns materiais de apoio para ajudar você que está começando, que quer produzir conteúdo, que quer às vezes estar atrás das câmeras. Enfim, fique ligado, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram é @coletivo chão de barro. Segue a gente aqui no Instagram, se inscreve olha que chapado. Se inscreve no canal também da gente. Deixa o seu joinha aí. Salva nós, mano. A gente tá na luta aí, tentando fazer um movimento aqui na cidade de São Caetano, no ABC. Então, se você é do ABC, se você é de São Caetano, Santo André, São Bernardo, e, mano, conhece gente que quer fazer alguma produção, que quer começar e não sabe por onde. Porque, mano, não é questão de equipamento, não é questão é questão de, mano, saber ter um norte, sabe? É de você entender como, como aquilo pode ser, tipo, não é um bicho de 7 cabeças, tá ligado? Todo mundo é super capaz de fazer isso. E a gente está aí para mostrar e para disseminar esse conhecimento aí a gente, que a gente tem através das nossas experiências, através dos nossos erros, das nossas tentativas, dos nossos experimentos. E, mano, já falei demais e é isso.
Curte aí, falou galera, até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis.